Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Júnior Science and Data Science. E no vídeo de hoje iremos discutir um pouquinho uma introdução a redes neurais e Deep Learning de forma descomplicada. Eu tenho certeza que a forma que eu vou explicar aqui você vai entender exatamente redes neurais e Deep Learning hoje. Primeira coisa, como é que funciona o modelo de Machine Learning? Vocês já pensaram a respeito disso? Você tem uma variável x, que geralmente é a variável que explica a sua variável, o x1, que seria número de banheiros, e x2 seria o tamanho da casa. E você tem um preço da casa que é predito por esses valores. Todo mundo aqui sabe que geralmente quanto maior a casa, mais caro vai ser a casa em si. Então, isso é uma explicação simples. Então você tem o eixo x, o aumento do tamanho da casa e do número de banheiro faz com que aumente o preço da casa. Isso é uma explicação simples. Isso é uma explicação lógica que eu estou fazendo aqui. Então temos o x e temos o y. Temos o banheiro e o tamanho e temos o y, que é o preço da casa. Em um modelo de machine learning geral, você tem um modelo específico em que ele vai olhar para essa variável x e ele vai verificar qual padrão de x explica melhor o y. Então, nesse caso aqui, vamos usar um linear, por exemplo, que é um modelo muito simples. O que é que ele está fazendo? Ele está plotando uma reta e vendo qual a melhor reta explica o eixo x, os valores de y. Então, você tem uma reta que representa essa relação muito bem. Então, você vai ter uma reta que explique bem como o eixo x afeta o y. Então, nesse caso, é uma relação linear e ele vai ajustar a reta do ponto de início melhor e a inclinação melhor da reta. É simplesmente isso que uma regressão linear faz. Só que isso, um eixo x apenas, é mais fácil. Quando você coloca vários eixos x, você cria uma nuvem de pontos no qual a reta ela vai passar por aquela nuvem de pontos. E quando você coloca, por exemplo, um novo ponto ali, um novo valor de x, ele vai olhar para aquela reta, ver onde aquele novo valor de x se encaixa e vai predizer com base na reta qual seria o novo valor de y. É simplesmente isso como o modelo de machine learning funciona. Basicamente, estatística pura e simples. Basicamente, isso você faz lá no Python, abrindo a regressão linear, fitando o x-train e o y-train, e depois disso você coloca um novo valor de x, que foi o que eu falei. Você pega esse modelo treinado, o modelo vai pegar esse valor de x, vai plotar naquela nuvem de pontos e comparar com a reta, e com base na reta, que é o modelo, vai dizer qual valor de y deveria ter aquele x. Então ele vai fazer um y predito e depois você pode comparar esse y com o y real. No caso aqui você faria vários modelos de machine learning comparando x-train e validação, até que você chega no modelo bom e você joga isso para o teste, para fazer o teste final. Geralmente é uma relação 60 treino, 20 validação e 20 teste. Então você prediz isso aqui, o x-teste. Você pode utilizar, por exemplo, o valor médio de absoluto erro para verificar quanto o valor predito se desviou do valor real. Você pode também utilizar o quadrado, você também pode utilizar o R quadrado, enfim, existem várias métricas possíveis. Agora você deve estar se perguntando, o que Machine Learning tem a ver com Deep Learning e redes neurais? E se eu te dissesse que o modelo de Machine Learning simples já poderia ser configurado como uma rede neural? Embora no nome não seria uma rede neural, porque não existe uma rede com vários neurônios, mas seria uma rede neural simples, no qual você tem um modelo de machine learning, no qual essa rede aprende e depois que ela aprende, ela cospe um valor de y. Agora vamos lá. Pense agora que você pegou a sua rede neural inicial, que era seu modelo inicial, com apenas um modelo ali, e você quer expandir, você quer fazer com que ele aprenda mais. O que é que você pode fazer? Você pode utilizar dois modelos de machine learning. Você pode utilizar dois modelos lineares, só que cada um com um valor de reta diferente, de W ou de A e de B diferente,
E com isso, o modelo vai aprender de forma diferente os dados que você colocou. É claro que aqui também seria um conjunto de observações do x1 e do x2. Você coloca esses dois modelos e cada um vai aprender uma coisa com uma reta específica do seu padrão de dados. Então ele vai olhar para esse valor aqui e vai aprender uma coisa desse e o outro vai aprender outra coisa. Isso seria dois modelos de machine learning nessa camada. O que é que você pode fazer depois? E se eu quiser pegar os resultados desse modelo linear que olhou de uma forma diferente para esse dado aqui, para esse padrão de x com y, e o resultado desse aqui, e utilizar como entrada desse modelo de machine learning aqui. Nesse caso aqui, aqui você já pode utilizar, por exemplo, uma logística, só de exemplo. Aí aqui você já pega esse resultado aqui e esse aqui, e aprende de uma forma diferente. Você pode pegar outro tipo de logística com valores de parâmetro diferente, pegar esses valores de entrada aqui e aprender de uma forma diferente. Depois você pode pegar esse aqui e aprender de uma forma diferente. Você pode pegar o resultado de cada um desses aqui e aplicar agora em um outro modelo. Vamos dizer que esse modelo aqui é um softmax, que é um outro tipo de modelo. Você pega cada uma dessas entradas aqui, coloca no modelo de machine learning aqui, olhando para parâmetros específicos, que ele vai aprender uma coisa. Depois você pega esses valores aqui, coloca aqui, só que esses resultados que entraram aqui e que vieram desses modelos primeiros aqui, vai ser olhado de forma diferente, porque cada um está com um conjunto de parâmetros diferentes. Simplesmente, isso aqui é uma rede neural. Você está pegando os seus valores de entrada, olhando para o x e olhando para o y, e está passando por cada modelo de machine learning, e ele vai sendo passado de um resultado para o outro até chegar ao final. Você tem que colocar aqui nas redes neurais também qual camada de saída você espera. Então ele vai aprender também qual camada de saída deve utilizar. Aí você teria uma outra camada aqui que seria chamada Output Layer. Agora, explicando com termos técnicos, como é que os cientistas de dados e os estudiosos de Machine Learning e Deep Learning chamam isso? Cada modelo de Machine Learning chamaria um neurônio específico. É claro que aqui não seria um modelo de Machine Learning simples, porque o que é que eles fazem? Existe uma coisa chamada ativação. Ativação é quando você pega um modelo, por exemplo, linear, e utiliza uma outra função em cima dela. Então seria uma função dentro de uma função, isso é chamado de ativação. Eu não vou explicar muito bem isso aqui, mas é só um exemplo de que eles não usam o modelo linear puro. Mas no fundo, é um modelo de Machine Learning que está utilizando tecnicamente duas funções ali, para aprender melhor o seu resultado. Cada um desses aqui, dessas bolinhas, seriam um neurônio, que seria o modelo de Machine Learning com ativação. Então temos aqui dois neurônios, 3 neurônios e 2 neurônios aqui no final. Cada um desses neurônios é também chamado de unidades. E cada quadradinho desse aqui seria uma camada. Essa camada aqui, esse layer, teria 2 neurônios, cada um com ativação específica. Esse aqui já seria uma outra camada com uma ativação específica e com um conjunto de parâmetros específicos. Aqui seria a terceira camada. Geralmente a gente tem algumas camadas que são padrões. A input layer, que não é chamado muito comumente, e temos a output layer, que é a camada de saída, no qual você tem qual resultado você quer que saia daquela rede neural. Isso é chamado de redes neurais por quê? Porque se você observar para um neurônio, você tem uma camada, que é chamado corpo celular. Você tem os dendritos, que também é a parte que recebe informações elétricas de outros neurônios. Esse resultado aqui do corpo celular, essa informação vai ser passada através de um impulso nervoso pelo axônio, que é banhado por uma coisa chamada bainha de mielina, não vou lembrar exatamente, mas acho que é bainha de mielina, que é para a informação elétrica não se dissipar. E essa informação celular, ela é passada para outro neurônio. Então o que acontece é que vários neurônios no nosso corpo humano, tem vários neurônios desse aqui, com início, meio e fim, e esse neurônio ele recebe informações elétricas de outros neurônios que tem essa estrutura aqui. E quando ele termina de receber essa informação, ele toma uma decisão
e passa essa informação elétrica para outro neurônio que vai receber e outros neurônios vão receber e vira uma camada de neurônios super complexa no qual temos milhões de neurônios no nosso corpo recebendo informações elétricas e passando. Isso é chamado de redes neurais, porque você tem vários neurônios no nosso corpo passando informações. E por que redes neurais? Porque você tem um conjunto de neurônios que recebem informações iniciais e esses neurônios eles estão ligados um com o outro, cada um em uma camada específica, e essas informações vão sendo passadas como se fossem redes mesmo. Você pensar em uma rede de internet, em várias informações ligadas uma com a outra sendo passadas, e essas informações, no caso, são passadas através de neurônios, que seriam modelos de machine learning. E por que Deep Learning? Porque isso aqui não funciona só com 3 camadas de 2 neurônios. Você tem, às vezes, mais de 100 neurônios e mais de 10 camadas, por exemplo, em modelos de machine learning complexo. Então, acaba se tornando o quê? Um aprendizado profundo, porque a informação que passa por a entrada, ela vai passar por várias camadas, uma camada super profunda que vai passar por várias camadas, vários neurônios, até chegar no final. Então, depois que você faz isso, esse seu modelo aqui de rede neural aprendeu com seu x e y, você vai colocar exatamente igual ao modelo de machine learning tradicional, o seu valor de x. O seu valor de x, ele vai para a sua rede, da forma que ela aprendeu, ela vai ter valores preditos para cada um dos modelos de machine learning, até que ele vai gerar no output layer, ele vai tomar uma decisão de todas essas informações que ele recebeu aqui, e no caso as duas últimas vai passar essa informação para o output layer, e esse output layer vai cuspir uma probabilidade, um valor específico, ou vai dizer, por exemplo, uma probabilidade de ele ser 0 ou 1, ou até o valor já 0 e 1, dependendo da situação. E no nosso caso aqui, seria um valor de preço específico. Então, seria agora o Y, ou o valor da casa predito com base na rede neural. É exatamente a mesma coisa. Você tem um modelo inicial, que teria um X e um machine learning aprendendo aquilo ali. Depois você coloca seu X-teste e com base no seu modelo de machine learning aprendido, ele vai cuspir um valor de Y. No caso da rede neural, é a mesma coisa. Só que em vez de você utilizar um modelo de machine learning, você vai utilizar vários modelos de machine learning para gerar esse valor de Y, fazendo com que ele aprenda mais seus resultados. E os termos técnicos disso, como eu falei, input layer. Isso aqui é chamado de hidden layer, porque a camada do meio, que é a camada onde acontecem as coisas ocultas ali, que um aprendizado que a gente às vezes não consegue prever, porque são tantas camadas, tantas redes, tantos neurônios que a gente não consegue acompanhar esses resultados. Então é chamado de hidden layer. E no caso aqui é denso, porque eu falei que era denso, porque cada neurônio recebe o valor de entrada e cada neurônio desse vai passando informação para cada neurônio posterior. Então toda a rede está ligada em uma rede no qual cada neurônio está ligado a todos os neurônios posteriores. Então isso é chamado de rede densa, porque tem todos os neurônios ligados ali. E esse é uma das formas de redes neurais. Que existem várias formas de rede neural aprender. Nas redes convolucionais, por exemplo, são redes associadas à imagem, eles aprendem partes do seu input layer. Enfim, então, isso é chamado de input, isso aqui é chamado de camada oculta, e essa camada final é chamada de output layer. Geralmente, em um modelo de machine learning tradicional, qual é o processo que acontece para o modelo aprender? Que é isso que a gente coloca no fit, é a parte bonita do modelo. Mas o modelo vem com 3 passos que a gente não vê e que é muito padrão de modelo de machine learning tradicional e que ninguém fala. Você tem uma função. Qual função é? A função linear é ax mais b. É uma função que vai fazer o cálculo da reta específico ali. Então você tem um valor de x, um valor de inclinação da reta e um valor de início da reta. Você tem a arquitetura. A arquitetura seria dizer que vai ser uma reta só, em vez de dizer que vai ser várias retas específicas ali. Depois disso, dentro desse mesmo fit aqui, essa função e arquitetura já vem nesse regressão linear aqui que você abre. Você também vem com otimizador automático, uma coisa chamada gradiente descendente, que eu não vou explicar aqui,
mas o gradiente é um método específico para que sua reta ela se ajuste melhor aos seus dados de forma a reduzir os erros. Existe uma coisa chamada learning rate e você faz a derivada desse custo, diminuindo assim o seu erro da sua reta aos dados. Então você tem um gradiente descendente ali e um otimizador que está definido ali. Ninguém sabe que está definido, mas tem ali definido. E nesse processo, quando você dá o fit aqui, ele pega essa função com essa arquitetura e com esse otimizador e ele já automaticamente reduz o erro e já bota a melhor reta possível ali. Então existem esses três processos aqui que já estão no modelo de regressão linear simples que você faz de aprendizado e já está por detrás ali desse seu modelo de machine learning. Só que isso é muito implícito, a gente não precisa declarar isso claramente, porque para os modelos de machine learning simples, isso aqui não precisa ser mudado. Ele já funciona muito bem, independente da situação que você apresente. Só que quando vamos para o Deep Learning, a diferença do Deep Learning para o Machine Learning tradicional é que você vai ter isso de maneira explícita. Eu não vou explicar aqui totalmente, mas você tem, por exemplo, uma rede densa. Você tem que dizer, por exemplo, a arquitetura de sua rede. Tem que dizer, ó, quantas camadas vão ter, quantos neurônios vão ter em cada camada, qual modelo de Machine Learning vai ser em cada camada, qual função vai ser utilizada ali. Então, por exemplo, aqui nessa camada vai ser o ReLU, vai ter 512 neurônios, vai ser uma rede densa. Então aqui você definindo a arquitetura explicitamente. Em um modelo de Machine Learning, você precisa fazer isso. Isso aqui, o Flatten, o Dropout, eu não vou explicar aqui, mas está associado a redes associadas a imagens. Mas, assim como o modelo de Machine Learning faz tradicional implicitamente isso, no Deep Learning você precisa explicitamente fazer isso. Já no otimizador automático, no gradiente descendente, você precisa definir o otimizador automático, que seria no caso aqui o ADA, e você utiliza como a Softmax, você usa o espaço categorical Cross Entropy. E você usa a métrica, que é a Accuracy, que seria a métrica padrão de modelos de machine learning mais categóricos, com Y categórico. Então você tem aqui o otimizador automático definido. Depois de fazer isso, é exatamente a mesma coisa do machine learning tradicional. Só muda aqui o modelo de machine learning do tipo rede neural. Tem muitas camadas e muitos neurônios, você pode colocar o número de passos de aprendizado, que são as chamadas epochs, que são épocas. O número de passos que você pode definir isso explicitamente. Porque imagine que demore, sei lá, 1000 passos de tempo para a sua rede neural chegar no melhor resultado possível. Teria um problema se você deixasse, porque demoraria muito, mesmo com um computador muito bom. Então você define isso explicitamente para achar o valor de epoch que tem um custo que seja relativamente bom, sem chegar no ideal, mas também que tem um custo computacional pequeno. Então, isso que o modelo de machine learning tradicional não se preocupa, o modelo de deep learning tem que se preocupar por causa do custo computacional, nesse caso da otimização. Então, o fit é exatamente a mesma coisa do modelo de machine learning tradicional. Só muda que você tem que definir a arquitetura e o otimizador automático que já vem implícito no modelo de machine learning tradicional. Então, o que é que você vai fazer aqui? Você faz esse processo de arquitetura, de otimizador e de aptidão. Depois que você tem sua rede neural treinada, você coloca um valor de X teste e ele vai cuspir o valor de Y predito, assim como no modelo de machine learning tradicional. Então, é exatamente a mesma coisa. Você vai ter o mesmo predict, vai ter que avaliar da mesma forma e depois vai ter que comparar isso para ver se sua rede está aprendendo bem. Você vai ter que ver se ela está overfitando, se ela está com defint, vai ter que fazer algumas avaliações padrões de redes neurais. Mas é exatamente a mesma coisa. Tem algumas diferenças específicas, mas a lógica é exatamente a mesma. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha aprendido Deep Learning e redes neurais neste vídeo. Se inscreve no canal do Emerson Barbosa Júnior, Science and Data Science aqui no YouTube. E vai lá no LinkedIn e me segue lá e também cria uma conexão comigo para a gente se relacionar melhor. É isso, até os próximos vídeos.